Perdi meu pai biológico muito tempo. Para minha, tudo, praticamente a minha vida, o meu testemunho de vida, o meu deserto, como Solange de Janeiro, começa mesmo tão louco que meu pai morre. Okay. Meu pai faleceu, acho que tinha ali uns 7 ou 8 anos de idade. Okay. E quando meu pai morre, parece o mundo a desabar. Perdi pai muito cedo. Mas graças a Deus, o Senhor nos concedeu alguém que é muito importante na nossa vida, que é o nosso pai. Aquele que nos criou, que nos deu a educação. Okay. E a pessoa que nós chamamos de pai Antônio Tato Luiz, o grande rei da nossa selva, que é o nosso pai. E depois da morte do seu pai, as coisas passaram a se tornar mais difíceis ou nem por isso? Quando morre meu pai, as coisas tornaram-se mais difíceis porque a nossa família dividiu-se. Eu tenho dito assim, tem pessoas na família que quando morrem, a família fica praticamente destruída. Okay. E isso aconteceu com a morte do meu pai. Meu pai faleceu e a família dividiu-se. Os irmãos para ali, os irmãos para cá. E tantos filhos também. Ficamos assim divididos. Perdemos um rei, um grande rei. Mas pela graça do pai, nós continuamos aqui. Ok. E quantos irmãos tu tens? Olha, nós, na parte materna, nós éramos 8, menos um. Que é meu irmão mais velho, que me puxou, conforme dizem. Meu irmão mais velho faleceu já em 2019, em junho de 2019. Ficamos 7 irmãos. E depois da perda do seu pai, tiveste aquele apoio que vocês precisaram? Ou nem por isso? Infelizmente. Porque as famílias têm muito daquelas de apoiar só no princípio, depois deixam para lá. Como é que foi? Infelizmente. Olha, meu pai era muito amigo. Meu pai era uma pessoa muito achegada a nós. Eu ainda me lembro, bem pequena, meu pai foi sempre aquela... Meu pai era comandante municipal na altura e teve uma morte muito prematura, porque nós fomos sempre muito cuidadas. Meu pai era um grande protetor, está falando do meu pai biológico. Cirilo João Batista de Neri era uma pessoa muito protetora. Ele ficou doente. E depois, naquele dia, disseram que não, vosso pai está doente, não sei o quê. E nós queríamos tanto ir para o hospital. E nós ansiosos. Eu me lembro que eu estava muito bonita naquele dia. Eu coloquei um vestido bem bonito, do jeito que ele gostava de me vestir. Porque nós, mesmo aos 12, 13 anos, a minha irmã mais velha tinha, meu pai não nos dava banho. Nos preparava sozinhos, levava para a igreja e saíamos. E naquele dia nós aí sabíamos que nosso pai estava doente, mas não naquela dimensão de pensarmos que era para a morte, que era uma doença para a morte. E nós aí com muita alegria, com muita felicidade, vamos ver o papá, vamos ver o papá. Nós estávamos tão ansiosos para ver nosso pai. E de repente, e lá também no hospital, meu pai clamava por mim, na beira da morte. Quero ver a Solange, quero ver a Solange, quero ver a Solange. E os nossos tios diziam, não, a Solange ainda é criança, não pode vir te ver, ela ainda é criança. Eu quero ver a Solange. Eu vou morrer, mas eu quero ver a Solange, quero ver a minha pequena. Eu até hoje eu falo, se meu pai dissesse alguma coisa com a idade que eu tinha, acho que eu me lembrava, porque eu não me lembro muita coisa. E nós ali no quintal, estávamos bem vestidinhos. E estava a chegar a ambulância. Me lembro como se fosse ontem. Minha memória é assim, tão fresca. Estava a chegar a ambulância. Era o corpo do meu pai lá dentro. E éramos crianças, obviamente que nós não entendíamos muita coisa. E nós pulávamos da alegria. Nós estávamos a pular. Papai já veio, papai já veio, papai já veio. Chegava a ambulância com o corpo do nosso pai. Desculpa, essa ambulância chegava em casa? Chegava em casa. Na altura, quando as pessoas morriam, preparavam os corpos em casa. Quando as pessoas morriam, preparavam os corpos em casa e pronto, a ambulância trazia o corpo e preparavam os corpos em casa. Mas naquele dia, nós pulávamos, o problema é que nós pulávamos de alegria naquele dia. Não, o papai chegou, éramos crianças. O papai chegou, o papai chegou. E quando abrem a ambulância, estava a sair daquela ambulância um rei. Eu fui muito pequena, mas tenho muitas lembranças de meu pai. Estava a sair um rei dentro da ambulância. Um homem gigante.
tiravam o corpo do meu pai. Eu me lembro que eu pulava muito, que eu era caçula. Eu pulava e de repente, quando abrem a ambulância, era o corpo do nosso pai. E todo mundo a chorar. Todo mundo a chorar. Meu pai era muito mau, mas era também protetor. E também respeitava muito os vizinhos. E era muita gente a chorar, eu não entendia nada. Mas quando retiram o corpo na ambulância, naquela maca, eu começo a perceber que ele já não estava em vida. Tiraram o corpo dali, era o fim. Para mim, naquele momento, com a idade que eu tinha, sem maturidade, para mim era o fim da história. E deixa-te dizer, Lídia, que desde aquele momento que o nosso pai morreu, a nossa família já não era a mesma. Já não era a mesma.